A eleição na OAB mobiliza a estrutura política, né, da advocacia, o voto dos advogados. E o nosso convidado hoje é Rafael Lara, atual presidente da OAB, candidato à reeleição na Chapa 1. Rafael, presidente, bem-vindo aqui a essa nossa entrevista no Diário de Goiás. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos dialogar, né, sobre a eleição. Excelente, obrigado aqui por essa oportunidade. É muito bom poder falar sobre eleições da ordem, sobre o que nós fizemos, sobre o que nós falamos, faremos. Vai ser muito bom. Uma reeleição implica, né, numa estratégia diferente de quem está na oposição. Como é que o senhor construiu essa candidatura agora dessa eleição do dia 19? Na verdade, a gente veio trabalhando pela advocacia desde eleito. 1º de janeiro de 2022, nós começamos a trabalhar pela advocacia de Goiás. Trabalhamos pela advocacia jovem, pela advocacia sênior, pela mulher advogada, todas as subseções do estado de Goiás, no interior, na capital, defendemos prerrogativas e acabou sendo algo natural. E tanto é que chegamos neste ano e começamos a perceber que havia uma adesão a uma ideia de reeleição para que o compromisso continuasse, como é o nome da nossa chapa. O compromisso continua, exatamente por isso, assumindo a continuidade do que vem sendo feito. Porque as subseções, demais forças políticas, toda a advocacia parecia estar efetivamente buscando isso. Então começamos a fazer esse diálogo, o nosso grupo 100% fechado nisso. Pela primeira vez na história da eleição da OAB Goiás, nós temos o apoio de todas as 57 subseções do estado de Goiás. Isso muito enobrece, porque a gente mostra que toda a advocacia do interior, por meio dos seus presidentes de subseção, reconhecem o trabalho que está sendo feito. E na prática o senhor tem apoio por todas as subseções, então, na prática. Exatamente, são 100%. Todas as subseções nos apoiam. Tanto é que, além de nos apoiar, nas 57 subseções, 43 são chapa única do compromisso. Continua. E além disso, nós ainda, além de aqueles que já caminham conosco há bastante tempo, estarem todos juntos conosco, além das subseções, nós temos ainda a felicidade de ter recebido o apoio de quem não caminhava conosco. Quem foi oposição conosco. É o caso do Pedro Paulo. Por exemplo, o Pedro Paulo foi o segundo colocado na última eleição, com uma votação muito expressiva, um candidato que trabalhou muito na última eleição. Tivemos uma margem relativamente pequena de diferença entre nós, e dialogando com eles disseram: olha, nós reconhecemos o bom trabalho que vocês têm feito e nós não estamos aqui para lançar uma candidatura por vaidade pessoal. Queremos saber se existe espaço para a gente trabalhar pela advocacia. Questionamos as ideias que eles tinham para que a gente pudesse avaliar se eram compatíveis com o que nós temos, e foram. Existia compatibilidade. Trabalhar para o bem da advocacia desprovido de vaidade. E na prática, do ponto de vista político, esse foi um dos principais, digamos, fatos na consolidação também dessa candidatura, juntando, evidentemente, com o trabalho que o senhor disse que vem feito. Quando começamos a conversar com o Pedro Paulo e o grupo que ele representa, algumas pessoas chegaram a questionar se haveria necessidade, porque as pessoas estão acostumadas a conchavos políticos para ganhar a eleição. É isso que as pessoas estão acostumadas na política, os partidos se juntarem. Mas a eleição classista de ordem, ela é diferente. A eleição da OAB, ela não tem partido político. Não é um conchavo para ganhar uma eleição. É a criação de um grupo voltado para o interesse da advocacia. E a cada eleição os grupos vão se conformando, né? Pelo que eu tenho acompanhado na história. Se você olhar para a história das eleições da ordem, os grupos eles acabam sendo, até essa eleição, sendo bastante evidentes. E a partir de agora a gente acha que a gente está fazendo história para as futuras eleições da ordem, de união da advocacia. Esse é o mote. A verdade, Altair, é que a sociedade está cansada de polarização. Você tem, dentro das famílias, dentro do grupo de WhatsApp das famílias, brigas de pessoas queridas por polarização partidária. Você chega no almoço de família domingo, tem um parente que gosta do Lula e o outro que gosta do Bolsonaro, fica a família inteira tensa para saber que horas que eles vão começar a brigar e acabar com o clima do almoço. E a gente, a OAB, representa a única classe
a única profissão privada com provisão na Constituição Federal. A advocacia, ela é o farol da sociedade, ela é a profissão mais observada. Então, comecei a conversar com as pessoas e falar, por que não nós sermos o farol e o exemplo de união para toda essa sociedade? E já que o senhor fala aí dessa questão, desse farol, né, dessa importância da OAB, é fato que, por isso que nós damos tanta atenção, né, a essa eleição e sempre que ela acontece. Agora, o senhor, ao falarmos dessa aliança, né, com o Pedro Paulo, com o grupo, eu gostaria que o senhor explicasse o seguinte: qual é o conjunto de forças, qual é o conjunto de forças que a sua chapa conseguiu reunir nesta eleição, considerando, evidentemente, né, que dentro da advocacia temos aí alguns grupos, né, algumas pessoas com pensamentos diversos, inclusive, do ponto de vista político. Acho que o mais importante é que hoje a gente conseguiu reunir em um grupo para trabalhar pela advocacia e pela ordem, pensamentos diferentes. E eu tenho apostado muito de que nas divergências a gente se entende nas pautas de interesse da advocacia. Nós somos diferentes, a chapa da OAB são 142 pessoas. E nós temos ali todas as matizes ideológicas, nós temos todas as matizes de atuação profissional. Nós temos advogados trabalhistas de reclamante, advogado trabalhista reclamada, advogado consumeristas do consumidor, advogado consumerista das empresas. Temos advogados criminalistas, advogados eleitoralistas de diferentes partidos políticos. Temos advogados empresarialistas, advogados previdencialistas. Temos advogados que têm uma ideologia político-partidária do PL, do PT, do PMDB, dos patriotas. Nós temos todas as matizes. A OAB, a nossa chapa, a nossa gestão, de se entender nas divergências, naquilo que converge para o interesse da advocacia, ela é a chapa de todos. É a chapa da esquerda, é a chapa da direita, é a chapa do centro, é a chapa de evangélico, de católico, de ubandista, de agnóstico, do homem advogado, da mulher advogada, é a chapa de quem quer trabalhar pela advocacia. Aliás, foi na sua gestão que criou-se uma comissão dos advogados conservadores. Comissão dos Estudos Jurídicos da Advocacia Conservadora. Assim como foi na minha gestão que a gente criou a Comissão de Estudos do Canabidiol, da cannabis medicinal. Então, nós temos exemplos de comissões criadas para pensamentos antagônicos, inclusive, demonstrando que o que importa é o espaço democrático respeitoso, para que a gente tire conclusões para avançar naquilo que foi interesse da advocacia. Rafael, dentro da eleição, naturalmente, tem um contexto, né, de críticas, de contestações. O senhor tem Bruno Pena como adversário, também Pedro Miranda. Eles tecem críticas em relação a alguns pontos. E quero ouvir a sua versão, né, sobre esses pontos. Criticam o fato de que na sua chapa está a filha do governador, Ana Vitória. Querem induzir que, do ponto de vista político, isso teria alguma vinculação, e que vocês também conduzem negócios em conjunto. Tem críticas sobre como a OAB cobra a anuidade de que a anuidade é uma das mais caras do Brasil, que também não é uma conversa nova quando se trata de eleição da OAB. Toda eleição tem esse tipo de argumento. Como é que o senhor responde a essas críticas? Olha, o papel da oposição é criticar, inclusive mentir, inclusive faltar com a verdade com relação aos fatos. A verdade não deveria ser o papel, mas é o papel que eles têm se prestado, a verdade é essa. A OAB, desde que eu assumi, eu tenho dito que a OAB ela precisa ser próxima de governo, não de partidos, não de políticos. Nós temos que ser próximo ao governo municipal de todas as cidades, ao governo estadual, ao governo federal. Exemplo disso, nós temos um excelente diálogo com a Prefeitura de Goiânia hoje. Daqui 1 mês e meio, 2 meses, nós teremos um novo prefeito de Goiânia, que disputou com o prefeito atual. E nós teremos um excelente diálogo com o novo prefeito de Goiânia, independentemente de quem seja, independentemente de quem tivesse ganho. Qualquer um dos candidatos à Prefeitura de Goiânia que ganhasse, nós teríamos um excelente diálogo. Por quê? A ordem precisa dialogar com os governos, com os poderes.
estar próximo o suficiente para construir diálogos, mas longe o suficiente para poder comprar brigas. E assim tem sido a OAB de Goiás. No caso de Goiânia, teve uma contestação, me refresca a memória, por favor, foi em relação ao IPTU? Nós tivemos várias, nós tivemos problemas e brigas compradas do IPTU, chegamos a fazer uma análise da inconstitucionalidade da lei do IPTU, que foi uma grande mobilização social. Entendemos que não havia inconstitucionalidade, mas havia diversos problemas de ilegalidade em situações individuais. Fizemos a maior campanha da história de incentivo à sociedade procurar um advogado para rever os seus valores individuais de IPTU naquelas questões que estavam incorretas. Quando tivemos a alteração do Código Tributário Municipal do ISS de prestador de serviços, fizemos. No governo federal, a OAB Goiás foi protagonista na luta da reforma tributária da prestação de serviços, especificamente, inclusive, para a advocacia. Compramos brigas verdadeiras nesse sentido. Com o Estado de Goiás, da mesma forma. Nós, com diálogo com o Estado de Goiás, nós obtivemos avanços históricos para a advocacia. Por exemplo, RPV, requisições de pequenos valores, que são aqueles valores que você não tem que ficar na fila do precatório para receber do Estado. No Estado de Goiás, o valor da RPV era de 20 salários mínimos. Nós conseguimos, por meio de diálogo, a alteração da Constituição do Estado de Goiás para aumentar de 20 para 40. Todos os estados do Brasil, a ordem briga para não diminuir. Em Goiás, a gente conseguiu, por diálogo, aumentar. As pessoas acham que jogar pedra ia aumentar esse valor da RPV. As pessoas acham que, não tendo uma boa construção de diálogo, a gente ia conseguir o maior pagamento da história do Estado de Goiás para a advocacia da ativa do Estado de Goiás. Altair, foram 48 milhões de reais. 48 milhões de reais, para você ter ideia, para a advocacia da ativa, é mais do que foi pago de 2000 para 2021 juntos. Mas mesmo assim, mesmo com diálogo, nós mantivemos distância suficiente para poder comprar brigas. A OAB tem 6 ou 7 ações civis públicas contra o Estado de Goiás. Participamos de 2 ADIs. Nós fizemos a ADI da lei estadual que proibia visita íntima nos presídios. Fizemos sustentação. Esse foi um dos embates mais contundentes. E severo, severo. O governador gravou vídeo criticando a ordem. Eu acompanhei. Criticando a ordem. Nós fizemos a sustentação oral da ADI contra a legislação das queimadas estadual. O governador também gravou vídeo reclamando dessa ADI. Nós compramos a briga, nós temos independência. Agora, o que me deixa triste, verdadeiramente triste, é porque uma das grandes pautas que nós temos da atualidade é a inclusão de gênero, o papel da mulher na política, o papel da mulher na sociedade e o papel da mulher advogada também. A mulher advogada, ela precisa e deve ser cada vez mais valorizada. A gente tem uma legislação exemplar na ordem de paridade e nós fizemos muito pelo papel da mulher advogada. Nós fizemos a maior campanha de combate ao assédio na advocacia do país, por meio da Comissão da Mulher Advogada, rodando esse estado inteiro para falar do combate ao assédio na profissão. Nós tivemos o maior número de diretorias de comissões ocupadas por mulheres na história da OAB Goiás. O maior número de juízas do Tribunal de Ética e Disciplina da história. A primeira mulher presidente do Tribunal de Ética e Disciplina e a primeira mulher desembargadora pelo 5º Constitucional da Advocacia. Aí, Altair, só para dizer de forma bastante clara, a oposição querer fazer um desserviço à pauta de gênero, fazer um desserviço à mulher advogada, transformando uma advogada de 22 anos de profissão, que é a doutora Ana Vitória Caiado, que caminha conosco nos apoiando desde 2015. Apoiou a eleição do Lúcio em 2015, apoiou a eleição do Lúcio em 2018, apoiou, pediu voto para mim em 2021 e agora vem compor uma chapa para ser conselheira federal. Ela é presente do ponto de vista político. E resumi-la, a filha de alguém, quem está fazendo isso está fazendo um desserviço para a pauta da mulher advogada. Ou seja, na prática, que é uma crítica, eu entendo, aparentemente é uma crítica a si mesmo, é isso que eu quero dizer? Na prática, o que a gente percebe é que eles querem a exclusão do papel da mulher advogada e do avanço de gênero na advocacia. Quando você resume uma mulher a ser, na sociedade, esposa de alguém,
filha de alguém, ter que estar vinculada a alguém para ter o seu espaço. Ana Vitória Caiado é advogada há 22 anos, uma grande advogada e é candidata a conselheira federal na nossa chapa. E isso não vai nos deixar, como nunca deixou, dependentes do governo estadual, em razão das brigas que a gente comprou e que eu já coloquei aqui. Pelo contrário, nos deixará ainda mais alertas e atentos para isso. Tem uma dúvida. O fato também de ter essa proximidade com o governador, quando é possível, ela ajuda a OAB nas questões de interesse da OAB junto ao governo? A gente tem diálogo com o governo, sempre por meio institucional, sempre levando diretamente aí, seja para o governador, seja para os secretários, as pautas de interesse da advocacia, sempre que necessário, e quando ela está presente, ela colabora com a advocacia. Ou seja, a instituição sabe posicionar-se independente dessa situação. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos suficientemente próximos do governo para ter diálogo e suficientemente distantes para comprar as brigas necessárias. Agora, o senhor citou agora há pouco a questão dos dativos. Houve um progresso, sem dúvida nenhuma, no governo Caiado, consistente na evolução dos pagamentos. Uma das críticas da oposição é de que a unidade de honorários ativos, ela não tem correção desde 2016. A OAB age em relação a isso? Ou isso, nesse momento, não tem essa é uma pauta importante. E dativos é uma pauta muito importante. E dativos é uma das questões mais relevantes para a nossa gestão e é aquilo que eu mais trabalhei na nossa gestão. Como eu disse há pouco, nós conseguimos o maior pagamento para dativos da história da Ordem. Logo que eu assumi, uma das primeiras coisas que fiz foi oficiar ao governo do Estado a respeito do valor da UHD, que de fato, desde 2016, está congelado. Agora, o que acontece, e eu tenho dito isso várias vezes, é que nós precisamos resolver as coisas de forma inteligente, de forma planejada, de forma que a gente possa efetivamente trazer soluções para a advocacia. Não soluções miraculosas e que não chegam a lugar nenhum. Imagine, eu falo isso muito para os colegas advogados. Você tem um cliente advogado que tem um contrato mensal com você de advocacia de partido, uma pequena empresa de R$3.000 por mês. E esse cliente está atrasado 1 ano e meio nos seus honorários. E você um dia vira para ele e fala, olha, vem cá, senta aqui, vamos conversar sobre os nossos honorários. Ele senta com você e você vira para ele e fala, 3.000 é muito pouco, a partir de hoje é 5.000. Ele vai olhar para você, mas vem cá, tem 1 ano e meio que eu não estou conseguindo pagar 3. Você vai aumentar para 5? Gente, não é assim que se constrói solução. Então, a nossa pauta prioritária nessa gestão é zerar a fila da advocacia dativa. E olha, quando eu assumi... Quando eu assumi, ela era 6 anos. Hoje, ela é de 2 anos. Então, ela reduziu significativamente. Reduziu para 1/3. No ritmo que está, logo, a advocacia dativa vai fazer o protocolo e receber com menos de 1 ano, que sai em 60 dias, que é o que a gente quer que chegue. E aí sim, eu vou poder comprar a briga do valor do HD. E não é só do valor do HD, não. A oposição precisa se informar mais. Tem outras brigas para serem compradas. A tabela de números de UHD por atos. Um PL para mudar a legislação, para não ter necessidade, por exemplo, de quem faz uma audiência de custódia, ter que esperar o processo transitar em julgado. Tem muita coisa importante para brigar pela advocacia dativa e eu conheço a advocacia dativa. Eu luto pela advocacia dativa. Eu fiz a advocacia dativa por 3 anos no início da minha carreira, quando eu era um jovem advogado e conheço de perto esse assunto. Eu não estou aqui pensando na próxima eleição. Eu estou aqui pensando nos próximos anos da advocacia de Goiás. A situação do advogado que está ali no fórum, né? O juiz chama ele, vem aqui porque eu preciso de você agora. Ele vai lá e faz a audiência de custódia, né? E tem que esperar o processo transitar em julgado para receber. Não tem muito sentido, né? Ou seja, ele prestou o serviço ali, já pronto, está prestado. A gente quer chegar no momento em que ele faz aquela audiência de custódia e rapidamente, daqui 30, 60, 90 dias, ele vai estar recebendo aquele valor. Não precisa esperar um processo transitar em julgado para entrar na pauta. A gente conhece a advocacia dativa e a gente compra todos os dias as pautas da advocacia dativa do Estado de Goiás. Houve uma dúvida aí sobre a sequência desse pagamento. Quem controla? É a Secretaria de Governo ou a OAB? A Secretaria que controla, a OAB, ela não... Nenhum dinheiro da advocacia dativa passa pela OAB. As nomeações não passam pela OAB. A OAB... ela exerce, representando a classe, uma organização e busca essa fiscalização. Essa denúncia que houve do candidato, tão logo ela surgiu, nós oficiamos imediatamente a secretaria e pedimos a resposta.
a secretaria nos respondeu, disse que o que houve foi um erro de sistema, e é tão maliciosa a alegação que foram 3 advogados que aconteceram em razão de um erro de sistema que eles vão corrigir, que receberam fora da fila cronológica. 3. 2 advogadas do interior e 1 advogado do interior também. Mas a oposição fez o quê? Ela veio falar de um dos advogados que, por coincidência, era juiz do Tribunal de Ética e Disciplina. Das outras 2 advogadas que não fazem parte da gestão, eles não falaram. Por quê? Eles estão muito mais preocupados em criar factoides para uma campanha do que trabalhar pela advocacia. É uma falsa denunciação? Isso não deveria ser discutido também do ponto de vista jurídico? Não entendi. Não seria uma falsa denúncia? Não, o erro aconteceu. E ele acertou em trazer esse assunto. E a gente trouxe a informação e oficiou. Agora, sobre falsas denúncias, sobre mentiras e etc., mentira eles dizem o tempo inteiro. E ainda dizem que é a gente que está se recusando a ouvir. Tanto é que a gente tem representado eles na comissão eleitoral e, se necessário, faremos isso mais vezes. O que eu questiono é se o que é falso vai a julgamento, vai à justiça, pode ser denunciado. Ou o senhor vai deixar isso dentro do campo eleitoral? Não vai... Eu vou deixar isso para um outro momento pós-eleições, porque o que a gente tem percebido é que a oposição ela é muito afeta à construção de fake news e à construção de mentiras por falta do que falar da gestão. Agora, o senhor tem uma gestão e, ao fazer agora essa nossa conversa, o senhor já fez alguns planos, né, para a próxima gestão, para que a gente possa partir para a nossa última parte. Quais são os planos que o senhor tem apresentado aos advogados e advogadas no sentido de fortalecer a OAB, melhorar a assistência aos advogados e melhorar a atividade dessa instituição? Como eu disse há pouco, trabalhar pela advocacia dativa é um dos planos. Continuar trabalhando e avançando nas prerrogativas da advocacia é um dos planos também. Nós queremos fortalecer ainda mais a nossa comissão de prerrogativas que a gente interiorizou nessa gestão, que a gente criou o plantão permanente pelo WhatsApp, coisa que não existia, uma grande vitória. Hoje um advogado tiver com um problema na delegacia às 3h30 da manhã, ele manda um WhatsApp para o nosso número de plantão da OAB, de prerrogativas, e aquele é respondido de imediato. E aquele colega advogado é atendido... Em qualquer lugar do Estado? Em qualquer lugar do Estado ele tem esse acesso remoto com a OAB. E aí, se for em Goiânia, nós temos o plantão da Comissão de Prerrogativas, e se for numa subseção, o presidente local viabiliza isso. Nós queremos montar, em dias específicos, plantões permanentes na Central de Flagrantes aqui do Estado de Goiás, uma situação em que todos os dias existe algum conflito de prerrogativas. Nós vamos avançar também em pautas da jovem advocacia. Eu sou o primeiro presidente da OAB Goiás que foi membro da comissão da Jovem Advocacia. Eu tenho identidade com a Jovem Advocacia, tenho identidade de quem começa, como eu comecei na advocacia, sem nada. Literalmente, no meu tempo, ralando a barriga no balcão. É difícil, não é? No começo é muito difícil. E ter essa sensibilidade de quem começou como eu comecei, me faz olhar com um carinho muito grande para a Jovem Advocacia. Por isso que nós criamos o projeto da mentoria, por isso que nós criamos o projeto da incubadora. Eu sou um entusiasta do empreendedorismo na advocacia e vamos trazer para a próxima gestão a Escola de Negócios OAB Sebrae, ensinando aqueles colegas advogados, não apenas a Jovem Advocacia, mas todo mundo que tem escritório, inclusive os advogados sêniores, a profissionalizar o seu escritório, respeitando as regras de não mercantilização, mas trazendo profissionalização. Queremos avançar na pauta ainda mais da mulher advogada. Nós criamos a ouvidoria da mulher e queremos profissionalizar essa ouvidoria. Tem muita coisa boa para fazer pela advocacia. Tem novidade, porque a inteligência artificial está chegando aí. Um dos grandes já projetos... Já chegou, né, aliás? Um dos grandes projetos que nós temos é o Inova OAB. Nós vamos ser um hub de tecnologia jurídica e exemplo para o país. Nós vamos transformar a realidade da relação da advocacia local com a tecnologia. E nós vamos criar o primeiro estúdio digital da advocacia, criar um ambiente
bonito, como esse aqui, um estúdio de podcast, um estúdio de gravação de vídeo, lá no Centro de Excelência da CASAG, para a advocacia poder fazer, poder interagir, poder se comunicar e utilizar, melhor ainda, utilizar o crédito da sua anuidade para utilizar esse espaço. Nós vamos fazer história, vamos continuar fazendo história pela Advocacia de Goiás, preservando os nossos compromissos conquistados, pensando em novos compromissos e fazendo o que nunca fizeram pela Advocacia de Goiás. Lá na eleição do Lúcio Flávio, o assunto principal era o tal déficit da OAB, perto de 25 milhões. Foi uma campanha bastante dura, né, em relação a isso. Questiona o seguinte, de lá para cá, mudou a realidade financeira da OAB? Lúcio Flávio arrumou a casa e eu recebi uma casa arrumada. E é por isso que a gente tem condições de fazer tão bem o nosso trabalho. Eu costumo dizer que o melhor presidente da história da OAB tem que ser sempre o próximo. A presidência da OAB não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona de revezamento, em que você se dá o seu melhor e entrega o bastão para o próximo. Então, o Lúcio, ele literalmente arrumou essa casa, passou o bastão para a gente, e eu quero entregar para o futuro próximo presidente daqui 3 anos, porque se Deus quiser, eu sou o próximo presidente da OAB, uma OAB adequada para que o futuro presidente seja o melhor presidente da história da OAB. A prestação de serviços para os advogados é bem centralizada na CASAG, né? O que o senhor foca, né, na evolução da CASAG, na prestação de serviços, também nessa melhoria? Nós tivemos que rever muita coisa na Caixa Assistência que estava desviada da sua finalidade. Nós queremos avançar ainda mais, como a gente já tem avançado, na assistência à advocacia, no plano de saúde da advocacia, nos locais de lazer da advocacia. E a CASAG tem avançado muito bem nisso e vai continuar avançando. Agora, presidente, uma das questões colocadas nessa eleição foi a proibição da pré-campanha. E eu até estranhei, inclusive. Olha, de repente, estava um silêncio lá, um silêncio em relação à campanha, e aí houve um provimento proibindo a pré-campanha, né? Inclusive a publicidade da pré-campanha em redes sociais. Qual a sua posição sobre isso? Foi um provimento do Conselho Federal. Eu sou um democrata, eu sou a favor da liberdade de expressão, mas eu acho muito interessante a oposição falar disso, sendo que um dos candidatos fez eventos o ano inteiro no seu escritório, chamando a advocacia para falar sobre campanha da OAB, inclusive se apresentando previamente como candidato a presidente, e o outro candidato representou um juiz do Tribunal de Ética e Disciplina na Comissão Eleitoral Nacional, alegando que ele estava fazendo uma pré-campanha proibida. Então é curioso, ele reclama de não poder e ainda representa dizendo que não está podendo. E nós não representamos ninguém, porque eles fizeram pré-campanha. A verdade é essa. Eles mobilizaram, eles andaram, falaram em vídeo que estavam conversando, e a gente não. A gente simplesmente ignorou isso, porque eu acho que o processo é democrático. Eu sou a favor de ficar mais aberto, para ter mais debates mesmo, ser mais tranquilo. Acho que a proibição, ela... Acho que esse provimento eleitoral tem diversas coisas que precisam ser reestudadas e revistas no Conselho Federal. Permitir essa campanha seria um deles ou não? Acho que isso precisa fazer um estudo amplo. A gente precisa regulamentar a pré-campanha, porque a gente não pode, como aconteceu em 2021, ter campanhas que duram 8 ou 9 meses. Isso é um desserviço para a advocacia, você impede a gestão de trabalhar pela advocacia. As pessoas entram num ritmo, num clima de campanha. A gente tem muito trabalho pela advocacia. Por exemplo, durante a eleição agora, aconteceram 2 fatos muito sérios de violação de prerrogativas da advocacia. Uma promotora do Mato Grosso, que atacou 2 colegas advogados no Tribunal do Júri, e um colega advogado que teve a sua casa invadida num domingo pela Polícia Militar. Olha que desserviço é você transformar isso em pauta política. Olha que desserviço e desrespeito para a advocacia e para esses colegas. O que aconteceu nos 2 casos? Os colegas que tiveram a sua honra ofendida pela promotora do Mato Grosso, de imediato, a OAB agiu na defesa das prerrogativas, representou aquela promotora na corregedoria. E não tocamos nesse assunto publicamente. Por que não tocamos? Porque eu não queria transformar aquilo em pauta política, apesar de ser pauta positiva para a gente trabalhando por eles. Sim. O que a oposição fez? Veio, gravou um vídeo, porque eles fazem campanha do sofá da sala gravando vídeo, eles não andaram no Estado, só eu fui nas 57 subseções olhar no olho da advocacia, e não se faz campanha gravando vídeo no sofá da sala. Gravou um vídeo lá no sofá da sala, dizendo que a OAB não fez nada. E aí a gente foi obrigado
a dizer para a advocacia tudo que a gente já tinha feito. E os advogados envolvidos gravaram um vídeo e manifestaram repúdio à utilização eleitoral daquilo. Nós estamos acompanhando. No outro caso, do colega que foi invadida a sua casa pela Polícia Militar, de imediato a nossa Comissão de Prerrogativas acompanhou, foi com um colega na corregedoria, acompanhou ele ser ouvido. E mais uma vez, o que fizeram? Gravaram um vídeo do sofá da sala atacando a OAB como se a gente tivesse sido omisso. O colega se indignou. Ele gravou um vídeo junto com o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas dizendo que recebeu todo o apoio da ordem. E aí, alguns dias depois, nós ainda conseguimos o afastamento dos policiais militares. Eles estão afastados. Sim, nós e aí eu tive isso. que gravar um vídeo para contar a advocacia. Por quê? Porque estão, além de mentindo, criando factoides e fake news. Eles são especialistas em criar fake news, gravando o vídeo do sofá da sala. Entendi. Para concluir, um fato novo dessa eleição é a votação digital. A votação por sistema eletrônico, online, né? Essa novidade, a título de previsão aí, o que o senhor imagina? Vai aumentar o grau de participação dos advogados? Como é que vai ser? Eu tenho muito orgulho de ter trazido isso para a advocacia de Goiás, sabia? Primeira vez que eu disse, eu quero que a próxima eleição da OAB seja online, as pessoas falaram, não vai dar certo. Uma resistência ao tradicionalismo. Mas comprei essa briga pessoalmente, estou trazendo essa eleição online pela primeira vez na história da OAB, duvido que regrida, não tem jeito, o conforto de votar da sua casa, de onde você estiver, de não precisar de se deslocar, ele é único. A gente está num processo de aprendizado nisso. Na eleição passada, 5 seccionais, ou seja, 5 OAB estaduais já fizeram a eleição online e foi o menor índice de abstenção da história da OAB naqueles 5 estados. Pode ser que isso vá acontecer Então, agora. a expectativa é que aconteça isso agora, o menor índice de abstenção da história, porque o advogado vota de forma muito fácil, muito simples, de onde ele estiver. Até porque também está acostumado, né? Abre o processo, põe lá o seu certificado digital. É isso. E certifica o que ele está fazendo, né? O certificado é bastante objetivo. Então, é uma profissão acostumada com a identidade digital. É exatamente isso. Isso ajuda bastante. Bom, vamos ver, né? Vai que essa ideia vai ser assimilada, inclusive, por outras instituições. E, por exemplo, convenhamos, no futuro, os eleitores vão votar desse jeito, viu? Espero que sim. No futuro vai ser assim. Espero que sim. É claro que quando a gente está falando no voto popular geral, a gente acaba impactando em questões econômicas e sociais que podem ser bastante relevantes para refletir sobre isso, diferente da advocacia, que é uma classe profissional destacada de pessoas que estudaram bastante e que têm uma atividade profissional liberal com diploma de curso superior. E aí a gente precisa avançar nessas reflexões. Eu sou a favor de criar uma alternativa digital. Isso. Como no americano é assim, né? Vota pelo correio, vota no presencial. Então, eles votam até na urna eletrônica. Então, eu sou a favor de criar esse ambiente digital também. E essa ideia, ela tem muito sentido. Eu vou insistir nela. Presidente, obrigado pela entrevista, que é o Diário de Goiás. Boa sorte, né, na eleição e até uma próxima oportunidade. Uma honra estar aqui conversando com você, com toda a sua audiência, poder estar aqui falando sobre eleições da ordem. Estou sempre à disposição. Até breve. A eleição na OAB, dia 19 de novembro, vamos acompanhar com mais informações e também sobre essa entrevista no diariogoias.com.br. Até breve. Obrigado. De nada. Estamos aqui. Um assunto vai puxando o outro.